Um ótimo dia para você que chegou até esse vídeo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um dia do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano, porções diárias. É uma grande alegria estar com você pelos próximos 30 minutos, onde nós iremos ler 4 porções das Escrituras, vamos fazer uma breve meditação e vamos nos unir em oração para que o nosso dia seja magnífico. Vamos lá? Então ajeite-se numa posição confortável e se concentre para iniciarmos. Pedimos, Senhor, humildemente, que nos traga entendimento da Tua Palavra e o Teu santo direcionamento para os nossos passos em nosso caminho. Guia-nos, Senhor, nesse dia e abre os nossos olhos para a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. E no dia de hoje, nós vamos ler Levítico capítulo 14, versículos de 1 a 57, Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 56, Salmo 40, versículos de 1 a 10 e Provérbios 10, versículos 11 e 12. Vamos? Começando com Levítico 14. Disse também o Senhor a Moisés: Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará, juntamente com o pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de hisopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, ele rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará as suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza.
Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se todavia for alguém pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa para ser movido para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, os quais ele tem a condição de ofertar, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. No 8º dia ele os trará ao sacerdote, para a sua purificação, à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, juntamente com uma caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, os quais a pessoa tem condições de ofertar, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará a propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que eu lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e, se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num lugar impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la. E se as manchas se espalharam pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada, estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro,
com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa, que ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e mofo. Vamos agora a Marcos 6, a partir do versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Vamos agora ao Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos.
Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Por fim, vamos a Provérbios 10, versículos 11 e 12. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Para iniciar a nossa meditação do dia de hoje, vamos fazer juntos um exercício de respiração para esvaziar a nossa mente de pensamentos e preocupações, permitindo que esses ensinamentos se aprofundem dentro de nós. Vamos lá? Então sente-se ou deite numa posição confortável, de preferência com a sua coluna reta. Inspire pelo nariz profundamente. Inspira. Repita mentalmente: Deus é a minha rocha, e solta todo o ar. Mais uma vez, inspira profundamente. Repita mentalmente: Deus é a minha rocha. Solta todo o ar. Mais uma vez, inspira. Repita mentalmente: Deus é o meu guia. E solta todo o ar. Muito bem, pode parar de interferir na sua respiração. Deixe agora nos próximos 5 minutos que essas palavras envolvam seu coração. Com base nos ensinamentos que ouvimos, se abra e ouça tudo o que vier à sua mente sobre eles, sem julgar se é algo bom ou ruim. Pense sobre a relação desses ensinamentos com a sua vida. Qual o impacto deles para você? Se algo te incomoda, se você gostaria de mudar alguma coisa. Deixe que a música te guie, te leve a encontrar as respostas que você busca. Concentre-se nas sensações que você for percebendo. Se você se sente bem, aproveite e absorva a sensação boa. Se você estiver com algum tipo de sensação ruim, deixe que ela venha à tona, saia de dentro de você e permita que essa limpeza seja feita em seu coração com a ajuda de Deus. Somente se permita sentir. Se você se distrair com alguma coisa durante os próximos minutos, simplesmente volte o seu foco para a sua respiração e se concentre novamente. Eu estarei com você aqui o tempo todo e vou te avisar quando chegar o momento de encerrarmos. Prontos? Então vamos lá.
Muito bem, ótimo trabalho. Respire mais uma vez profundamente, bem profundamente. Repita mentalmente: em Deus eu confio, e solta todo o ar. Lentamente volte a sentir o seu corpo e gentilmente abra os seus olhos. Olhe ao seu redor e nessa vibração de gratidão, harmonia e tranquilidade, vamos agora conversar com Deus. Coloque em suas palavras, com toda a sinceridade do seu coração, as suas necessidades, preocupações, desejos e expectativas para o dia de hoje. Peça ajuda, sabedoria, orientação, cura ou simplesmente agradeça. Confie a Deus todo o seu coração. Acredite que Ele vai te ouvir porque Ele existe e acredite que Ele vai te ajudar porque Ele o fará. Eu vou deixar os próximos 2 minutos para você abrir o seu coração para Deus e ao final desse tempo eu te aviso e volto para finalizarmos juntos a nossa oração. Muito bem. Vamos juntos encerrar nossa oração? Senhor meu Deus, aqui estamos em Tua santa presença para agradecer o fôlego de vida que nos tem dado e também por toda a provisão e bênçãos que tens trazido à nossa vida. Agradecemos por mais esse dia de conexão com a Tua santa palavra e pedimos que nos dê lucidez, bom senso e discernimento para entender e gravar cada ensinamento em nosso coração. Não nos permita cair em falsas ilusões e que a nossa vontade seja cada vez mais próxima da Tua vontade. Protege, Senhor, as nossas famílias, protege a todos aqueles que amamos e nos torna capazes de amar também os nossos inimigos. Que todos sejam libertos das tentações do mundo e dos enganos da carne. Nos dá paciência, Senhor, para entendermos que o Teu tempo é diferente do nosso e que a Tua sabedoria e o Teu direcionamento
são maiores e mais perfeitos do que muitas vezes podemos compreender. Mostra-nos sempre a luz da Tua verdade e torna a cada um de nós um instrumento do Teu amor. Tudo isso lhe pedimos humildemente, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. A Deus toda a honra e toda a glória. E chegamos ao fim do nosso momento com Deus de hoje. Espero que você esteja se sentindo muito bem, leve e preenchido pela sabedoria e pelo amor de Deus. Desejo que a nossa prática de hoje tenha nos aproximado e nos feito sentir ainda mais a presença de Deus em nossa vida. Nossa meia horinha com Deus de hoje chega ao fim, mas que bom é saber que Ele está disponível para nós 24 horas por dia. Agradeço por sua companhia, que a paz de Deus seja sobre a sua vida e até o nosso encontro de amanhã. Tchau! Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.